Salve, salve Dev Pro, eu sou a Santos, sou desenvolvedora full stack, mas com muito mais afinidade com back-end. E hoje nós vamos falar de Query Set e ORM do Django. São duas palavras bem estranhas, mas já te conto o que elas significam depois da vinheta. E aí, galera da Dev Pro, é o seguinte, nós vamos realizar uma adaptação hoje. Porque, nesse momento, no tutorial do Django Growth, elas falam sobre introdução ao HTML e ao CSS. E é o seguinte, quem é aluno Dev Pro aqui já fez a trilha fundamental de front-end. E se não fez, estão disponíveis as aulas aqui no canal. Então, eu não vou precisar ficar esmiuçando o front-end, graças a Deus. Mas você pode procurar através dos links que eu posso deixar aqui embaixo. Mas a adaptação em si é que, primeiro, eu vou falar de ORM e de Query Sets antes de falar de HTML e CSS. Porque eu vou juntar a aula de HTML e CSS introdutória com a de template em uma só. Ok? Então, hoje vamos falar sobre Query Sets e ORM. E o que é um Query Set e ORM do Django? ORM significa mapeamento de objetos relacional. Por que a gente fala relacional? Porque nós, quando vamos fazer uma consulta no banco de dados, a gente acha que está fazendo em Python? Não! O que o Django faz é facilitar a nossa vida. Ele cria uma forma do Python se comunicar com um banco de dados relacional, que eu já vou explicar qual é a diferença entre banco de dados relacional e não relacional, certo? E é através dessa ferramenta do Django, do ORM, que é traduzido o código em Python para consulta no banco de dados, porque o banco de dados opera em uma linguagem específica, em uma sintaxe específica de consulta, edição, atualização, deleção, filtro, classificação. Tudo bem? E o que é um Query Set? O Query Set, então, é o conjunto de informações vindo desse banco ou enviado desse banco, enviado para esse banco. Tudo bem? Então, o que vamos fazer agora é aquilo que nós fizemos na aula quando a gente subiu o banco de dados. Lembra que no finalzinho eu disse assim, eu vou provar para vocês que o banco está funcionando? Eu fiz um Query Sets no Shell. Então, o Django Growth, nesse momento, trabalha um pouco com o Shell para mostrar como funciona o ORM do Django antes de colocá-lo nas views. Bom, aqui na minha tela já estou com o meu terminal aberto. Vou abrir meu VS Code. Abrindo meu VS Code aqui no meu projeto. Vamos lá, eu vou ativar o ambiente virtual, é aquela atividadezinha, né? Tudo certo, o que eu vou fazer agora é entrar no shell do Python. Então, Python manage shell. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou consultar, como a gente está falando de tabelas, eu quero consultar tudo que tem na tabela do banco. Na tabela de post do banco. Então, lá. Qual é o comando para fazer isso? Post é o nome da minha tabela. Sempre vai vir o nome da tabela primeiro, ok? Post, qual é? Eu vou objects, vai acionar o meu ORM, o comando object, e eu vou dizer all. Traz tudo pra mim, quero ver tudo que tem aqui dentro. O que ele disse? Ele disse que ele não sabe, post não foi definido. Quando nós abrimos um shell do Python, do Django, ele precisa ter referência de onde estão as coisas, de onde estão as tabelas. Então, a gente vai fazer essa referência. A gente vai importar a tabela para o shell do Django. Então, from, eu acho que é blog, models, import, post, que é o nome da nossa tabela, né? É o nome da nossa tabela, é o nome da nossa tabela, que não erro, então é o nome da nossa tabela. É o nome da nossa tabela. Boa! Não quero, não fala comigo agora. Então, agora eu posso fazer o comando post object.all. Me traz tudo que tem no banco. Não tem nada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu querido Renzo formatou o computador e com ele foi embora o meu banco de dados local. E nesse momento, se um dia eu criei algum post, não tem mais. Vamos ter que criar tudo. Criar do zero, tudo bem? Mas segura na minha mão. Você deve ter seus posts aí, eu que não tenho, tá? Então, vamos lá, vamos fazer post object.all. Aqui no Django Growth, ela te diz, vamos criar um post.
Qual é a linha de comando para criar um post? Vamos lá. Copiei aqui o comando. Deixa eu tirar essa indentação. O comando é post, que fala sobre a tabela. Object, aciona o ORM e create é o comando de criar. Ele quer que um autor seja me, o título seja um título simples e o texto seja de teste. Isso vai dar errado. Deu errado. O me não está definido. A gente precisa definir um me. O me vai ser eu. É o meu autor. Eu. Muito bem, muito bem. E agora eu vou criar um post object create. Tomei um erro de novo. Vamos falar sobre esse erro e é aqui que a coisa fica legal. Olha só. Gente, ele está falando que eu não é uma instância de user. Por quê? Na nossa tabela post, a gente definiu que autor, ele faz parte do Alpha User Model. E é neste momento que as luzinhas vão se acender, tá certo? O que é uma tabela relacional, um banco relacional? É quando uma tabela se relaciona com a outra. Então, o meu usuário não vai estar hard code em autor. Ele vai ser uma referência para outra tabela no meu banco que se chama user. Então, eles têm uma relação. Tudo bem? Isso é a diferença para bancos NoSQL, bancos que não têm relações. Esse, especificamente, tem relação. E o ORM trabalha com isso, um mapeamento de objetos relacionais. Então, o me não pode ser um string eu ou o meu nome. Ele precisa ser um apontamento para a tabela user. E nesse momento, vamos ter que catar quem são os nossos usuários, né? Na tabela user. É user? Ok. Ele disse, olha, não tem user, porque eu esqueci de importar. Esse é o comando que importa a tabela, tranquilaço aqui. From Django Contribute of Models, import user. Esse é o caminho padrão. Não acho que vai escapar disso. É o caminho padrão. Então, você sempre vai buscar user aqui. Pronto, agora a gente faz o user object pontual e eu tenho apenas um usuário, que é o meu super usuário, que é o Santos. Então, me vai ser igual a user objects pontual. Não vai ser. Ai, mas eu já digitei, Santos. Como é que você faz isso comigo? Pois é, mas a gente, graças a Deus, a gente pode sobrescrever. Se você colocar todos os usuários que tiver no seu banco vão ser me. Então, a gente precisa o quê? Pegar um usuário específico, tá? Existem agora, nesse momento, duas formas de pegar o usuário. Eu quero esclarecer que nessa aula a gente vai passar por vários comandos do ORM do Django. Então, relaxa. Você pode consultar esses comandos depois. Mas vamos lá. Nesse momento, eu posso fazer pegar o usuário Santos de duas formas. A primeira vai ser com o método first. Então, vamos até fazer sem atribuição de variável aqui. O user object first. Isso quer dizer que ele vai trazer o meu primeiro usuário do banco. First é escrito assim? Não. Olha, first requirement, immigration. Eu acho que são essas três. São as palavras... Não, mentira. Git ignore. São as palavras que eu sempre não sei onde estão as letras. Eu fico trocando os lugares. Eu louquíssima. Mas, enfim. User object.first vai me trazer o meu primeiro usuário do banco user. E como eu só tenho um, então vai vir Santos necessariamente. Então, eu posso fazer essa atribuição do first me igual a first. E eu sei que eu vou ter aqui usuário Santos. E eu já poderia usar. Mas o que eu quero fazer agora é fazer com que você utilize o comando get, que é isso que elas utilizam no Django Girls. Então, se eu fizer get, o get é pegar. E é um pegar muito, pegar um objeto em específico. Então, eu preciso conhecer o meu objeto. Eu vou até roubar aqui Santos username. É Santos, é esse campo. Nós podemos fazer o seguinte comando. User objects.get, onde username, o campo username vai ser igual a Santos. E ele vai me retornar, eu esqueci de fechar, o meu usuário Santos. Se eu tentar outro usuário,
por exemplo, o usuário Renzo, ele vai dizer que não existe. Você tentou usar um get para pegar um objeto específico e ele não existe. Tudo bem? Então, caso ele não existe, ele vai retornar esse erro de do not exist. Mas eu sei que eu tenho e vai ser Santos. Muito bem. Então, o me já é Santos e agora eu posso usar. Agora eu posso criar o post que... Cadê o meu post? Aqui. Post object.create. Autor vai ser me, que é uma instância de user. O título vai ser sample title e o text vai ser teste. Muito bem. E eu criei um post sample title, muito bom. E agora quando eu fizer post object.all, me pedindo para trazer todos os posts, eu vou ter um post. Legal, né? Vamos criar outro post pra ficar legal? Outro post pra ficar legal. O título vai ser chamado outro post pra ficar legal. Outro post para ficar legal. E o texto vai ser fica legal. Fica legal. Muito bem. E agora quando eu fizer all, eu tenho 2 posts. E eles sempre, como a gente configurou, são impressos pelo title deles. Eu posso fazer outro post para ficar legal, chamado só outro post. Outro post de exemplo. E eu tô criando no meu banco aqui vários postzinhos. Quer dizer, eu estou gravando no meu banco, utilizando o ORM do Django e o query set. Tudo bem? Veja que o text não vai me retornar só o título, graças a Deus, senão era um nome gigantesco. Bom, a partir disso, agora ela vai fazer algumas postagens e a gente vai passar pro filter. Bem, lembra quando a gente... Claro que lembra, faz 3 minutos, pelo amor de Deus. Quando eu tentei fazer com get, pegar um objeto específico usando o Renzo que deu esse erro, pois é. Se eu pedir para o banco filtrar todo o filtro, ele me traz mais de um objeto. Ou seja, é um filtro, não é um get, não é pegar um. É filtrar todo mundo. Imagina, todo mundo que tem mais de 18 anos no seu banco. Então, você pode usar um filtro e você pode receber pode receber 10 ou pode receber nenhum. Nesse caso aqui, ele me retorna um query set vazio, pois eu não tenho um usuário chamado Renzo. Então, você vê a diferença aí. Se eu usar um getter, eu vou receber um erro caso não exista o objeto. Se eu usar um filter, eu vou receber um query set vazio. Às vezes é uma boa estratégia para a sua aplicação não quebrar, mas às vezes é uma péssima estratégia porque pode dar um falso positivo que existe um objeto e você de repente fazer assim, ó. Mi2, você atribuir um objeto assim, Mi2, e dizer assim, olha Mi2 aqui existe. Ele ser um objeto vazio. Aí eu vou criar um post agora. Um post. Como é que cria um post aqui? Com Mi2. Será que ele vai criar? E ele vai dizer, não, eu não posso criar. Porque eu preciso que seja uma instância de user. Você está trazendo um query set que pode ser 1, 2, 3, 14. Pode ser vazio. E nesse caso foi vazio. Não porque ele é vazio ou não. É porque você não tem alguém específico, um user específico. Tudo bem, tudo ótimo. O que elas fazem aqui é, primeiro, filtrar por título. Por autor. Então, vamos trabalhar com post objects.filter, ou seja, filtra, onde o autor, eu escrevo autor em inglês, é igual a me. Me existe, né? A variável me. Então, ele vai me retornar que me fez 3 posts. Tudo bem? Então, se eu tentar oi, por que ele tá dizendo não trouxe um query set vazio? Porque como é uma tabela relacional, a referência de user é um número, que é o ID da minha outra tabela. Então, eu não posso enfiar aqui um string e esperar que ele funcione, né? Então, ele vai fazer, por exemplo, se eu colocar um número que se passaria por um ID, ele vai dizer filter de autor 12 não existe, mas filter de me, que ele existe, 3. Me.id, esse é o número de me,
1. É tanto que se eu trocar para 1, eu vou ter, como 1 é o ID de referência a me, eu vou conseguir ter o mesmo query set. Não é legal? Agora vocês descobriram o que é a relação entre bancos. Isso é muito massa, isso é muito legal, cara. Vamos lá. Outra coisa que elas querem passar para vocês é a filtro com o container. Então, o que é o container? PostObject.filter pode ser filtrado assim, ó. Título, que é o title aqui, contém, e você pode escrever, vamos lá, eu acho que uma coisa que contém todos, ou pelo menos mais de um, é outro. O que isso vai me retornar? Ele vai me retornar todos os posts que tem no título a palavra outro. E eu tenho 2 posts com a palavra outro. Eu quero todos os posts com o título title. Ok, ele achou no banco de dados inteiro na tabela post. Muito bem? Então, quando a gente usa, e é importante, é underline para usar o content. Tudo bem? Se eu colocar só title dessa forma, ele vai filtrar somente aqueles que forem iguais, semelhantes. O contém é que contenha. Outro que ele utiliza, o filtrar por range, ou por um intervalo. A gente vai precisar agora fazer um from django.utils import timezone, que ele vai me dar horas, basicamente horas. Para fazer esse post, agora, esse filtro, você faz post objects.filter e agora nós vamos usar o publish data underline LTE. O que LTE? Literalmente é less than ou equal. Ou seja, menor que ou igual. Então, ele realiza uma comparação de valores ou horários ou datas. Ele quer dizer o seguinte, tudo que for menor que ou igual a X valor. Nesse caso, do valor que ela faz é o timezone.now. Ou seja, tudo que foi publicado com o mesmo horário de agora ou abaixo dele. Como a gente está fazendo aqui, vamos receber tudo que foi publicado. Last publish is featured author. Eu não posso fazer, provavelmente porque eu escrevi errado. Date. Foi. Que ele disse que não existe esse campo, né? E não existe mesmo. Por que eu não tenho nenhum? Muito bem, eu mesmo parei para ler. Por quê? Muito bom. O Publish Data é um campo que ele marca a hora quando um post nosso é publicado. Como nenhum deles foi publicado ainda, a gente não tem nenhum publicado para baixo. Mas, se eu fizer o create, aí sim, aí o bagulho é louco, aí é outra coisa. Create data, aí são todos os criados abaixo desse horário que é de agora. E aí, eu que devo ter created date. Muito bem, agora eu tenho todos os posts que foram criados abaixo de agora. Tudo certo, você pode filtrar também por um range de data, pelo um range de valores. E agora nós vamos ver ordenação de objetos. Ao lado do LTE, eu tenho... Eu estava até olhando... Ao contrário do LTE, eu tenho GTE. O GTE quer dizer maior que. A tradução... é greater. Greater than ou equal. Então, o GTE, caso você tenha curiosidade, ele vai retornar todos aqueles que são criados de agora a posteriori. Porque time zone não faz muito sentido ser de agora a posteriori, porque você está buscando futuro, né? Mas, por exemplo, você tendo criado alguns números no banco de dados, você tendo setado uma data específica, aí sim você pode buscar, eu quero da semana passada, que é maior, todos os maiores ou igual da semana passada para cá. Aqui não vai retornar nenhum. Tudo bem, todos esses comandos que podem ser usados com filter estão na documentação do Django, mas a gente não vai precisar
ir tão a fundo. Agora, deixa eu dar uma olhada com o que ela faz. Ela também faz o Order By. Order By é muito legal porque é uma ordenação do banco. Então, se eu quero todas aquelas publicações ordenadas pela data crescente de criação, eu posso fazer o post. Tava digitando. O post object.filter, onde publish. Eu acho que é mais fácil eu copiar o comando do que eu ficar digitando tudo de novo. Mas, se vocês quiserem consultar esse comando, vocês podem abrir o tutorial do Django Gross. Mas tá aqui, postObject.orderBy, e aí a gente faz um string menos created data. E aí, o que vai ser feito é a ordenação do meu query set de forma decrescente, forma inversa. Se eu vou só colocar o create data, ele vai fazer na ordem crescente. Então, primeiro primeiro com menos created data, ele primeiro colocou o último post, o outro post de exemplo, o do meio e o sample data, que foi nosso primeiro. E aqui, quando você usa só o create data como um parâmetro de order by, ele faz na ordem crescente. Tudo bem? E eu acho que é isso para elas fazerem, no final, para ser feito uma query set complexa. Por que complexa? Porque agora elas montam uma query set que diz um comando bem maior. Post Object Filter, onde vai ser filtrado pela data de publicação que seja menor que ou igual ao horário de agora, ordenado pela Publish Data. Ou seja, nesse momento, a gente não precisa de ordenação de nenhuma Publish Data, porque afinal, nenhum foi publicado, tudo bem? E se a gente tirar esse Order By aqui específico? Desculpa, a gente não tem, mais uma vez, a gente não temos nenhum retorno, porque nenhum dos nossos posts foi publicado. Mas você pode brincar de trocar esse Publish Data por Create. Vamos lá, trocar por Create Date. E aí, eu vou ter todos os meus posts criados de agora para baixo, ordenado pela ordem de Publish Data. Mas nenhum foi publicado. Tá, mas ele ainda vai ser ordenado. Todos os valores lá estão provavelmente o null blank. Tudo bem? É isso que eu tinha para falar sobre Query Set. Na próxima aula, a gente vai utilizar todos esses conhecimentos sobre Query Sets dentro das nossas views. Então, nós vamos construir esse Post Object Filter aqui dentro da nossa view para trazer nossas informações do banco. Um beijo e até a próxima!